Vamos ver rapidamente como é que a gente faz para calcular as colunas 3, 4 e 5 da nossa planilha de dimensionamento da rede de distribuição de água. A coluna 3 refere-se à vazão a jusante, ou seja, no final do trecho. A coluna 4 refere-se à vazão de marcha, que é a vazão de consumo no trecho. E a coluna 5 refere-se à vazão de montante, que é no início do trecho. Tomando como exemplo esse trecho 1 aqui, destacado em amarelo. A vazão a jusante é a vazão que a gente quer que chegue aqui, no ponto final desse trecho. Nessa questão é importante vocês terem em mente o seguinte: o final do trecho sempre tem que ter uma vazão suficiente para poder entregar a água demandada, né, a vazão de água demandada pelos trechos que são alimentados por ele. Nesse caso aqui do trecho 1, o trecho não alimenta nenhum outro trecho. Então, a gente vai considerar que, nesse caso, a nossa vazão a jusante é igual a zero. É uma simplificação, mas é isso que a gente considera, tá? Por quê? Porque ele não vai alimentar mais nenhum trecho. A vazão montante desse trecho vai ter que ser a vazão de consumo do trecho, né? Mais a vazão que tem que chegar a jusante. Nesse caso aqui, então, a minha vazão a montante, que vai ser a que está chegando que está nesse ponto aqui, o início do trecho, vai ter que ser igual à vazão de consumo do trecho, certo? Depois eu vou explicar rapidamente o restante, explicar como é que vocês chegam nesses valores. Tomando agora como referência esse trecho 7 destacado em amarelo aqui embaixo. A vazão, sempre a gente está considerando o sentido, né, do escoamento da água. Então, aqui está escoando para baixo. Nesse trecho aqui, trecho 7, né, comprimento aqui de 200 metros, esse trecho 7, a vazão, a jusante dele, tem que ser suficiente para alimentar o trecho 5, que é alimentado por ele, e o trecho 6, que é alimentado por ele, certo? Tenham isso em mente, então. A minha vazão a jusante no final do trecho tem que alimentar os trechos por ele alimentados. A minha vazão a montante, então, vai ter que alimentar o meu trecho. Então, no trecho 7, a vazão a montante, coluna 5, a vazão no início do trecho tem que ser suficiente para alimentar o próprio trecho, mais os trechos por ele alimentados. Então, a minha vazão a montante é a vazão de consumo do trecho 7, mais a vazão de consumo do trecho 5 e a vazão de consumo do trecho 6. Tudo bem? Tendo isso em mente, vamos ver como é que a gente chega nesses números. O primeiro passo é calcular a vazão total da rede. Para isso, a gente vai usar aquela fórmula já conhecida, que multiplica a população pelo consumo per capita, pelo K1, pelo K2, dividido por 86.400, para a gente encontrar o valor em litros por segundo, né? Por isso, divide por 86.400. Tendo o valor dessa vazão total da rede, que é a Q máxima, nós vamos então calcular a taxa de consumo linear. O que é isso? É a taxa média consumida por metro de rede. Então, a taxa de consumo linear, ela vai ser encontrada em litro por segundo de vazão por metro de rede, que é o QM, Qzinho, né, M. Essa taxa de consumo linear a gente encontra dividindo a vazão total da rede pelo comprimento total da rede. A vazão total da rede a gente encontrou com essa fórmula aqui, e o comprimento total a gente vai buscar nos dados e vai ter que somar os comprimentos de todos os trechos. Então, comprimento do trecho 1 de 100 metros, mais o do trecho 2 de 100 metros, mais o do trecho 3 de 150, mais o do 4, assim sucessivamente, até que eu some todos os comprimentos da rede, certo? Então, eu encontro a taxa de consumo linear. Para que eu preciso dela? Para calcular a vazão consumida no trecho, que é a nossa coluna 4. A vazão consumida no trecho, também chamada de vazão de distribuição em marcha, é a QT, que está na coluna 4, que é a nossa vazão, né, nossa taxa de consumo linear, calculada aqui anteriormente, vezes o comprimento do trecho, certo? Então, coluna 4 é vazão por metro de rede, calculada aqui, vezes o comprimento do trecho. Calculado a coluna 4,
eu sei agora qual é o meu consumo, né, por trecho de rede. Então, eu sei quanto eu vou consumir aqui nesse trecho, quanto eu vou consumir nesse, quanto nesse, e assim sucessivamente. Tendo esse valor, a gente pode agora calcular a nossa vazão a jusante. Como eu disse para vocês, se eu tenho um trecho que termina, né, que ele termina a rede, que ele não vai alimentar mais nenhum trecho, eu vou considerar que a minha vazão a jusante é zero. Mas se não for o caso, eu vou precisar somar as vazões dos trechos alimentados por ela. Exemplo, esse trecho aqui, 4. Esse trecho 4, ele alimenta o trecho 2, o trecho 1 e o trecho 3. Ele tem que ter vazão suficiente para poder alimentar todos esses trechos. Então, eu vou ter que calcular, a gente calcula as vazões, né? As vazões de trecho, todas as vazões de trecho, e depois eu vou calcular as vazões ajusantes, tem que ser de trás para frente, né? Porque eu preciso saber, para calcular a vazão ajusante de um trecho, eu preciso saber qual é a vazão consumida nos trechos que ele alimenta, tá? Então, a minha vazão ajusante do trecho 1 vai ser 0, porque ele não alimenta nenhum, mas a minha vazão ajusante do meu trecho 4, por exemplo, né? A minha vazão ajusante do trecho 4 vai ser igual a minha vazão, olha lá, vazão consumida, QT, vai ser então a minha vazão QT 1 mais a QT 2 mais a QT 3, tá? Então, no final desse meu trecho 4 aqui, eu vou precisar ter a vazão que atenda a todos os trechos alimentados por ela. Vazão de consumo do trecho 1, mais a vazão de consumo do trecho 2, mais a vazão do consumo do trecho 3, vai ser a minha vazão ajusante, que tem que chegar aqui no final do trecho 4. E por fim, para eu calcular a minha vazão a montante, eu vou pegar a minha vazão ajusante, que é aquela que tem que chegar no final do trecho, mais a vazão de consumo do trecho. Por quê? Porque se eu tenho um meu trecho que eu tenho que alimentar, né? Botando aqui os nós. Se eu tenho esse trecho aqui, eu vou precisar, então, chegar no meu início do trecho, supondo que o meu fluxo está nesse sentido aqui, né? A minha vazão a montante é a vazão que eu quero chegar nesse início do trecho. E a vazão ajusante é a que está aqui no final. Logo, a minha vazão a montante vai ser a minha vazão ajusante, que é a que eu tenho que chegar no final, mais a vazão que eu preciso para alimentar o próprio trecho. E assim, a gente vai calcular a coluna, a nossa coluna 5. A vazão ajusante é a nossa coluna 3. Certo? Então, só para recapitular, coluna 4 é a vazão consumida no trecho, coluna 3 é a vazão ajusante, ou seja, a vazão que tem que chegar no final do trecho, sendo suficiente para atender a demanda, ou seja, a vazão necessária para ele alimentar os outros trechos que vêm em seguida, e a coluna 5 é a vazão a montante, que é a vazão que tem que chegar no início do trecho e que tem que ser suficiente para alimentar o próprio trecho, ou seja, a vazão consumida no trecho, vazão em marcha daqui, mais a vazão dos trechos alimentados por ela. Tenham em mente também o seguinte, a vazão montante desse meu trecho aqui vai ser igual à vazão ajusante do trecho que está alimentando ele, né? Então, seria essa minha vazão a montante desse trecho X é a vazão ajusante, é igual à vazão ajusante, né, deste trecho Y aqui que está alimentando ele, certo? Que é a vazão nesse ponto aqui, já que os pontos são coincidentes, uma vez que quando acaba um trecho, o nó onde acaba um trecho é onde começa o outro.